Muito bem. Então, oficialmente, boas-vindas para todos. Uma coisa que eu gostaria de dizer logo de início é que a nossa conversa começa hoje e ela pode continuar em outros momentos, porque disciplina positiva tem bastante coisa que a gente pode discutir, que a gente pode trocar, para pensar em como trazer isso para a escola e para o dia a dia de vocês, tá bom? Que eu trouxe para hoje tem um pouquinho dos princípios da disciplina, então eu queria trazer um pouco do contexto da disciplina positiva, do pensamento da disciplina positiva, e aí algumas experiências para a gente sentir um pouquinho o que é e como que a gente pode trazer isso para a sala de aula também, tá bom? Então, deixa eu compartilhar com vocês algumas ideias. Eu acho que um caminho importante para a gente começar é entender um pouquinho a disciplina positiva dentro de um contexto mais tradicional que a gente conhece, talvez tenha vivenciado também como aluno. E o que eu vou mostrar aqui, mesmo sendo uma sessão, um encontro de formação do seu LEP, com os professores que trabalham ali com o programa de inglês do seu LEP Educational Solutions, vocês vão perceber que tudo que a gente discute são princípios e estratégias para a gente usar dentro do contexto de ensino-aprendizagem. Então, de verdade, não importa se é inglês, se é matemática, se é ciência, se é história, se é geografia, não importa se eu sou o professor, o coordenador, o assistente, o diretor, de verdade algo que a gente acredita e faz no dia a dia, faz parte de tudo que a gente faz. Então, se tivermos em algum momento professores de outras disciplinas aqui, sintam-se super acolhidos também, porque faz parte de tudo que a gente faz dentro da escola com os nossos alunos. Então, deixa eu começar por esse contraponto entre algo que a gente conhece mais tradicional, assim, mais enraizado, e a disciplina positiva. Eu vou compartilhar com vocês e, por favor, se tiverem alguma pergunta, algum comentário, podem me interromper. Tem aquele botãozinho de mãozinha, então usem, porque aí eu consigo ver que tem alguém querendo falar, querendo contribuir, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente entende da disciplina positiva? Deixa eu trazer esse quadro comparativo para vocês. A gente tem duas escolas de pensamento aqui sobre o comportamento humano. Então, na primeira coluna, a gente tem uma prática que é mais tradicional, mais dominante. Esse quadro que eu estou mostrando para vocês, ele foi desenhado, ele foi escrito pensando ali nas escolas norte-americanas, mas eu acredito que vocês vão encontrar muitas coisas em comum com o que a gente vê aqui também, né, nas escolas brasileiras. E a coluna da direita, a abordagem da disciplina positiva. Então, primeiro, pensando em quem desenvolveu essa teoria. A prática mais dominante tem aquele olhar mais behaviorista, né? De a gente consegue condicionar um comportamento, a gente vai ver ali de que forma, com quais ferramentas. Então, Pavlov, Skinner, são nomes ali importantes para esse tipo de abordagem mais tradicional. Disciplina positiva, ela vem dos estudos de dois psicanalistas vienenses, que é Adler e Dreikurs, os dois nomes que vocês veem ali no começo. Nasceram em 1870, viveram ali até mais ou menos a década de 60, 70, e eles tiveram um trabalho muito próximo das crianças, trabalharam com pais e professores, com orientação ali educacional. E aí, com base nesses estudos e nesses princípios que esses dois psicanalistas trouxeram, a gente tem todo o trabalho de moldar a disciplina positiva, de trazer a disciplina positiva como ela é hoje, de uma pessoa que se chama Jane Nelson. Ela é conhecida como a mãe da disciplina positiva, e junto com a Lynn Lott, que é esse segundo nome que vocês veem aqui na linha de baixo, elas moldaram o que é a disciplina positiva hoje, e aí foram agregando também outras pessoas que compartilhavam dos mesmos princípios, etc. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o livro que a gente está usando como base, e aí eu consigo mostrar os dois nomes das autoras ali para vocês. Mas querem saber sobre mais e querem saber da fonte? Jane Nelson. Tem vários vídeos delas disponíveis para a gente assistir online, de palestras que ela deu, alguns snippets pequenininhos, assim, que a gente pode assistir. E aí começam, então, essas diferenças grandes de escola de pensamento. Então, na escola mais tradicional, nessa visão mais tradicional, o que motiva o comportamento das pessoas, no nosso contexto, o comportamento dos alunos? Mais tradicional, recompensa e punição. É dessa forma que a gente consegue ali que o comportamento aconteça.
qual é a visão da disciplina positiva? A gente consegue motivar o comportamento dos alunos por meio de senso de aceitação, por meio de conexão com eles, esse senso de importância, se sentirem valorizados, sentirem que eles têm um significado, um valor dentro da sala de aula, ali no contexto onde eles estão. Então, já começa uma diferença grande ali. De que forma que a gente influencia o comportamento dos outros, então, dos nossos alunos? Na visão mais tradicional, a gente influencia o comportamento dos nossos alunos quando a gente precisa responder a alguma coisa que está acontecendo. Então, tem lá o aluno fazendo aquela bagunça, ou um aluno sendo desrespeitoso, aí a gente precisa tomar uma atitude ali e influenciar aquele comportamento para ele mudar. Geralmente, pela recompensa e pela punição. Qual é a visão da disciplina positiva? A gente influencia o comportamento dos nossos alunos em uma relação contínua. É dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, e muito fundamentada no respeito mútuo. Então, a gente vai falar muito disso, de respeito, de igualdade, de dignidade dentro da sala de aula. As ferramentas que a escola mais tradicional de pensamento usa é o controle. Então, o professor tem o controle de tudo que está acontecendo, gostaria de ter o controle de tudo que está acontecendo, e trabalha ali com as recompensas e com as punições. Já na disciplina positiva, as ferramentas que a gente vai usar é empatia, compreensão das crenças do aluno, habilidade de resolução de problemas de uma forma colaborativa, pensando juntos, e um acompanhamento que seja gentil e firme ao mesmo tempo. E a gente também vai falar um pouquinho desse pedaço. Só de ver essa primeira parte do quadro, são muito parecidas ou distintas essas duas escolas de pensamento? Qual a impressão de vocês, essa primeira leitura? Pode abrir o microfone para falar. Parecidas ou distintas? Bem distintas. Bem Com distintas. certeza. Qual que vocês veem mais comumente quando vocês pensam na educação no geral, dos últimos anos? Mais a primeira escola de pensamento ou mais a segunda da disciplina positiva? No geral, eu acho que mais a primeira, mas eu sinto que está tendo uma mudança de pensamento. Tem muitas escolas voltando os olhares para a disciplina positiva. É esse o ponto, Ana. A gente está nesse caminho. E acho que hoje esse é o nosso papel. O fato da gente estar aqui juntos para falar sobre disciplina positiva já é mais um passo para a gente caminhar mais nessa direção. Sair um pouco de como o comportamento humano era visto, né, até alguns anos atrás, até por conta de estudos também, de pesquisa que a gente tinha. Hoje a gente sabe muito mais sobre o comportamento humano. Então, como professor, só o fato da gente entender o que é a disciplina positiva, o que ela traz, poder discutir isso, ter algumas experiências, já é excelente para a gente caminhar mais para o lado ali, né? A outra escola que a gente quer chegar. Deixa eu compartilhar mais alguns dados com vocês. Qual que é a resposta para o comportamento inadequado? Então, quando um aluno tem um comportamento que não é o que a gente espera, não é o que a gente deseja para o contexto escolar. Na escola mais tradicional de pensamento, a nossa resposta é censura, isolamento, punição. Já ouviram falar de tirar aluno da sala, né? Ah, se você continuar bagunçando, pode sair da sala. Vai lá para a sala, não sei, da diretora, da coordenadora, ou vai lá para o corredor. Ou algum tipo de punição, né? Então, tem ali, fica mais tempo, tem mais atividade para fazer como forma de punição, ou tem alguma outra restrição ali que a escola traz. Abordagem da disciplina positiva. Quando existe um comportamento inadequado, primeira coisa, e isso é um fundamento muito forte da disciplina positiva, primeira coisa é conexão, é a gente conseguir se conectar com o aluno, conseguir ver o aluno. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa saber quem está ali na nossa frente, conhecer aquele aluno, desenvolver aquela conexão. Isso tem que acontecer antes da correção. Então, um dos princípios mais básicos da disciplina positiva é conexão antes da correção. E aí o nosso foco é sempre em soluções, é buscar entender aquela crença que está por trás daquele comportamento inadequado, qual é o objetivo daquele comportamento, que é um objetivo equivocado ali, para a gente conseguir lidar com a crença e aí resolver esse comportamento.
Quando a gente tem um comportamento que, além de inadequado, ele está sendo perigoso e destrutivo, perigoso para o próprio aluno, perigoso para os alunos que estão em volta, para a comunidade escolar, na escola tradicional a gente tem a mesma visão, né? Geralmente algum tipo de censura, de isolamento, de punição. A abordagem da disciplina positiva, primeira coisa, garantir a segurança de todos que estão envolvidos ali naquela situação, para depois a gente conseguir chegar nos próximos passos, a conexão, para a gente tentar identificar a causa, um plano ali para que o aluno reconheça os próprios erros, entenda esses erros e pense como melhorar. E o último comparativo aqui, como que a gente aprende, aliás, como que a gente aumenta essa aprendizagem do aluno? Na escola mais tradicional, a gente consegue fazer isso quando o professor tem um controle efetivo. Então, o professor manda, ele controla o comportamento ali dos alunos. A visão da disciplina positiva, a gente consegue aumentar a aprendizagem dele quando a gente percebe que o aluno conseguiu desenvolver as suas habilidades socioemocionais, conseguiu desenvolver o seu autocontrole, ele não precisa da regulação do professor, ele consegue fazer isso. Quando ele está conectado com o professor, com a turma, consegue contribuir para a aula. Então, percebam que uma coisa que a gente vê quando a gente compara essas duas escolas de pensamento é o quanto que a gente ainda precisa caminhar. A disciplina positiva, ela é uma abordagem de longo prazo. Então, hoje eu não vou dar receitas, tá bom? Se vocês fizerem essa mágica, os alunos vão se comportar muito bem nas aulas de vocês. Na verdade, é tudo o que a gente pode preparar ali o terreno para criar essas oportunidades para que eles possam se desenvolver nesse sentido. Então, eu vou resumir um pouquinho desses princípios da disciplina positiva aqui com vocês em 5, para ficar mais guardado ali na memória. Então, como que a Jane Nelson descreve esses critérios para uma disciplina eficaz? Primeira coisa, é uma abordagem que ajuda os alunos a sentirem um senso de conexão. Então, aquilo que eu falei lá atrás, se sentem pertencentes àquele grupo, se sentem importantes, valorizados dentro daquele grupo, eles se sentem vistos, reconhecidos e valorizados. Segundo critério, segundo princípio importante, é mutuamente respeitoso e encorajador. Gentil e firme ao mesmo tempo. São duas palavras importantíssimas para a gente ter em mente. Gentil e firme. É eficaz a longo prazo, porque a gente considera o que o aluno está pensando, o que está por trás daquela crença, como ele está se sentindo, o que está por trás desse sentimento, e aí a gente olha para o futuro, o que a gente pode mudar ali e melhorar para o futuro. Quando a gente compara com a escola mais tradicional, por exemplo, que tem recompensa e punição como ferramenta, recompensa e punição, elas têm um efeito imediato. E a gente sabe disso. Todo mundo já usou um pouquinho disso, tenho certeza. Na experiência de sala de aula, já usaram ali algumas recompensas, algumas punições. Elas têm um efeito imediato, mas esse efeito não se prolonga. Porque ou os alunos reagem por medo, então vou parar de fazer isso porque eu estou com medo do que o professor vai fazer, né? Ou porque eles querem ganhar alguma coisa com aquilo. Então, vou me comportar dessa forma porque eu ganho alguma coisa. E aí a gente corre um risco muito, muito grande de criar cidadãos que fazem coisas quando tem algum ganho, e não porque eles entendem que aquilo é o certo a se fazer, não pelos valores que eles têm. E aí é um perigo grande, né? A gente ter ali uma sociedade formada de pessoas que só vão agir se ganhar alguma coisa com aquilo, se tiver, né, alguma coisa ali para a vantagem deles. 4. Um objetivo grande é ensinar habilidades sociais e de vida. Então, não é uma abordagem que quer que o aluno seja bonzinho na sala de aula, que ele seja respeitoso aqui comigo. A ideia é que a gente possa, de verdade, ajudar na formação completa desse aluno, essa formação holística. Então, são habilidades que ele vai usar dentro da escola, dentro da sala e fora da escola. Todo o papel que ele vai ter ali dentro da comunidade dele, da sociedade. Então, itens como respeito, empatia, resolução de problemas, colaboração, são princípios ali básicos da disciplina positiva. E essa abordagem convida os alunos a descobrirem o quão capazes eles são. Então, é uma abordagem para, de fato, encorajar esse uso do poder pessoal, da autonomia, de uma forma construtiva, para o bem. É isso que a gente quer que os alunos consigam fazer. Bonito o mundo das ideias?
Bonito, né? Bastante coisa boa, que para a gente é um sonho, o paraíso. Olha, acabei de ver o Tiago entrando. Oi, Tiago, boa noite. E boa noite para quem eu não falei, que entrou um pouquinho depois. Sejam super bem-vindos. Muito bem. Então, só para contextualizar, qual que é a visão da disciplina positiva, de onde ela vem, o que a gente está buscando com a disciplina positiva. A partir de agora, eu queria focar em alguns detalhes ali para ajudar vocês a se enxergarem também dentro desse universo. Então, por exemplo, quando a gente fala que a disciplina positiva, ela tem como princípio a gentileza e a firmeza combinadas ali ao mesmo tempo, eu acho que esse quadro pode ajudar vocês a entenderem sobre o que a gente está falando. Então, olha só, a gente tem esse quadro dizendo quando dessas características é muito alta ou muito baixa. E talvez vocês se encontrem nesse quadro hoje, como vocês estão hoje, ou talvez como foi aí já em outras experiências no passado. Então, olha aqui junto comigo. Se a gente tem a gentileza muito alta, somos muito gentis como professor, e a nossa firmeza muito baixa, a gente cai no quadrante de ser permissivo, muito permissivo. Não conseguimos mudanças sendo muito permissivo. Então, não é aí que a gente vai ficar. Se a nossa gentileza é muito baixa e a nossa firmeza também é muito baixa, é um sinal grande de negligência, indiferença para os meus alunos. Então, eu vou lá, eu entrego a minha aula, independentemente de quem está ali na minha frente, e eu saio e vou para a próxima turma. É bem esse olhar de que Paulo Freire falava da educação bancária. Então, eu venho, eu deposito o que eu tenho aqui na cabecinha de cada um, sem considerar quem está lá na minha frente, saio e vou fazer o próximo depósito na próxima aula. A gente também não quer essa postura negligente. Se a gente tem a firmeza muito alta e a gentileza muito baixa, a gente cai no quadrante do autoritarismo. Então, aqueles professores que precisam do poder. Aqui quem manda sou eu, essa sala é minha e vocês vão me obedecer. Então, também não conseguimos os resultados que a gente quer ali, porque geralmente vai, de novo, ou por punição, ou por medo, e não porque a gente criou uma relação saudável com os alunos. Onde que a disciplina fica? Nesse equilíbrio entre a gentileza e a firmeza. Então, ao mesmo tempo que a gente enxerga os nossos alunos, a gente escuta os nossos alunos, a gente reconhece tudo que está acontecendo ali, a gente também tem a firmeza de relembrar alguns princípios, alguns valores ao longo desse processo juntos. Se encontraram em um desses quadrantes ou a caminho de um deles? Deixa eu ver a carinha de vocês. Sim, muito bem. Então, agora é pensar para frente. Eu me reconheço, eu vejo onde eu estou, então onde que eu preciso trabalhar um pouquinho mais? Se eu, por exemplo, sou gentil demais e não muito firme, então eu preciso trabalhar um pouquinho mais da minha firmeza. Se eu sou firme demais e nada gentil com os meus alunos, preciso trabalhar um pouquinho da minha gentileza para a gente achar o happy balance, né? Um equilíbrio ali satisfatório para a gente conseguir, de fato, colocar essa abordagem em prática. E aí, um outro ponto importante que a gente viu lá no comecinho é essa questão do comportamento do aluno. Geralmente, as pessoas começam a falar sobre disciplina positiva ou vão estudar, vão atrás, porque estão enfrentando alguma situação. Tem algum desafio ali na sala, tem turma que está dando trabalho, tem aluno que está dando trabalho. E aí, os professores começam a buscar um pouquinho mais dessas ferramentas, né? Claro que é um começo, mas como eu falei antes, a disciplina positiva é para longo prazo e é para qualquer situação, né? Não é só para a gente usar ali uma ferramenta na hora que o aluno deu problema. Por quê? Tem uma imagem que eu acho bastante representativa aqui que eu queria compartilhar com vocês. É o que diz aqui nessa imagem do iceberg. O mau comportamento que você vê é a solução da criança ou do aluno para um problema que você não vê. Então, geralmente, o mau comportamento está aqui em cima, é a pontinha do iceberg. Aqui o exemplo que vocês têm de educação infantil, de primeira infância, é a mordida. Criança que vai lá e morde o amiguinho. É a ponta do iceberg. Porque embaixo a gente pode ter muita coisa. E alguns exemplos para esse contexto da mordida. Cansaço, insegurança, solidão, ciúme, falta de vocabulário para expressar os sentimentos, ansiedade, curiosidade,
Se a gente trabalha só na ponta do iceberg, por exemplo, com punição, com recompensa, a gente não entende o que está por baixo e a gente não resolve. E a disciplina positiva, ela vai ter esse olhar. Eu vejo o comportamento, agora eu preciso entender o que está lá embaixo, o que está acontecendo. Por isso que ela é mais a longo prazo, porque a gente quer não só o professor entender o que está acontecendo, mas ajudar o aluno também a fazer esse movimento, né? De você reagiu dessa forma, mas vamos olhar um pouquinho, o que será que está acontecendo, o que você está sentindo, o que você está buscando. E aí eu queria começar a fazer algumas experiências juntos aqui. Vou começar com essa primeira, para falar de conexão e respeito mútuo. Deixa eu parar de compartilhar para vocês conseguirem me ver. Eu vou tirar o fundo para você, que eu quero apresentar uma pessoa para vocês, e aí não dá para ter o fundo virtual. Deixa eu trocar aqui. Muito bem. Agora vocês participam aqui comigo, hein? Vou apresentar uma pessoa especial para vocês. É este aqui. Vocês conseguem ver o nome dele? Como ele se chama? Charlie. É o Charlie, exatamente. Ó, conseguem ver o Charlie inteiro aqui? Sim? Muito bem. O Charlie é a contribuição de um menino de 11 anos, chamado Vinícius. Ele que criou o Charlie para mim. Mais conhecido também como meu filho. Hoje ele criou o Charlie para vocês. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos imaginar que o Charlie é um aluno novo que está chegando na escola. É o primeiro dia dele na escola. E aí ele está sendo acolhido pela turma, pelos professores, pelos coordenadores. Pode abrir o microfone de verdade e me falem comentários que podem ser feitos nesse momento de chegada de um aluno novo, de receber alguém, que não são muito positivos, comentários negativos que eles podem falar para o Charlie. Tanto os alunos, os colegas, os professores, coisas que vocês já ouviram, coisas que vocês já presenciaram. Vou pedir para vocês falarem pro Charlie, tá bom? Falem, Charlie, você, e aí continua a frase. Pode abrir o microfone que o Charlie quer ouvir. Boa noite, gente. Eu tô pensando aqui, mas normalmente quando vão falar alguma coisa assim, eu já corto, então eu não tenho uma ideia para dar, A assim, gente para vai falar precisar. diretamente. Eu acho que normalmente que eles falam assim, por exemplo, nossa, seu boné é estranho, Charlie. Ah, vamos começar. Nossa, Charlie, que É, boné estranho. Muito bem. Que boné estranho. O que mais? É difícil, tipo, porque vai contra seus princípios. É muito difícil. Vamos lá. O que mais? Charlie, você tem cabelo comprido. Cabelo comprido, né? Nossa, Charlie, você é quietão assim mesmo, não fala nada com ninguém. Muito quieto. Nossa. Você costuma se vestir dessa forma esquisita? Estranha, né? Essa roupa que ele escolheu. Ai. A sua mãe não comprou seu uniforme? Não tem dinheiro para comprar o uniforme? Tá aí sem uniforme, eu não quero mesmo. Charlie, você é estiloso. Estiloso. Ah, já mudou um pouquinho aí, hein? Mais uma coisa. eu não quero ser seu amigo. Quero. Aluno novo não é da nossa turminha. Tudo bem. Vocês conheceram o Charlie. E agora o Charlie tá assim. Como que vocês acham que o Charlie tá se sentindo? O Péssimo. que mais? Inferior. Ele Ele deve estar ficou sentindo pequenininho, ficou acolhido, né? se sentindo pequeno, inferior, amassadinho, Isolado. Que ele não isolado. pertence àquele lugar. Agora a gente vai fazer o oposto. Vamos falar coisas para o Charlie que vão fazer ele se sentir bem. O que a gente pode falar para o Charlie para acolher, para receber e fazer o Charlie se sentir bem? De novo, falem para mim. Vou ouvindo. E o Charlie também. Bem-vindo, Charlie quer uma Charlie. bolacha. Você vai adorar a nossa escola. Bem-vindo, você vai adorar a escola. Tem uma Quer bolacha sentar com aqui a para gente você. no lanche? A turma aqui é muito legal. Hoje é dia do adesivo.
Pode sentar comigo se você quiser. Você pode pedir ajuda se precisar. Onde você comprou esse boné? Ele é muito da hora. É, E o Charlie voltou. Como que o Charlie está se sentindo agora? Mais feliz, né? Pertencente ao grupo. Aceito. É que ele aceita. Voltou a aparecer, né? A se sentir ali grande, parte daquilo. Deixa eu colocar mais pertinho para ficar fácil de vocês verem. A gente falou várias coisas positivas para o Charlie e ele foi se sentindo melhor, né? Tudo que a gente falou de positivo para acolher o Charlie. Tirou os amassadinhos? Não, A gente conseguiu Não. tirar essas marcas que a gente criou no Charlie? não. Não. Então, a gente precisa pensar nas coisas que a gente fala, nas ações que a gente tem, porque tudo que a gente fala, todas as ações que a gente tem, elas deixam marcas. Depois, a gente pode até corrigir as coisas que a gente fez, tentar reparar os erros que a gente cometeu, e as coisas melhoram, né? Mas algumas marcas, alguns amassadinhos não saem mais, eles ficam aqui. Então, da próxima vez que chegar o Charlie na escola, será que a gente consegue fazer escolhas melhores? Sim. Bem, Acredito que sim. essa é uma dinâmica da disciplina positiva. Mas agora eu quero que vocês pensem como professores. O que a gente tem de ensinamento quando a gente faz essa dinâmica do Charlie? O que fica para vocês, por exemplo? Eu acho que todos nós somos um pouco Charlie, né? Assim, para quem cresceu com a lógica escolar de sempre, a gente meio que tem essa lógica, né? Às vezes a gente acaba reproduzindo sem saber que isso faz parte de algo que pode ser diferente. Então, como professor, é uma coisa que eu estou sempre tentando pensar para realmente não fazer esse Charles, porque assim, não sei vocês, mas tem coisas que eu tinha 6 anos de idade, eu ouvi e quando eu vou falar com um aluno, eu pensei, será que eu estou sendo essa pessoa que falou aquilo, né? E mas aí Você entra tem os seus amassadinhos, Ti. é, Voltou, mas você tem seus é, amassadinhos. e aí eu fico pensando assim, tipo, aí ao mesmo tempo, será que às vezes eu tô tentando ser dentro daquele espectro, né? Fica naquela parte do permissivos também, e porque eu justamente tô com medo do Charlie amassar, Uhum. né? Então é uma É. coisa meio complexa, né? Assim. Sim. E aí, pensa, para os alunos, essa é uma dinâmica que vocês podem fazer, claro, com o professor, como a gente fez agora, mas é uma dinâmica que vocês podem levar para a sala de aula, fazer com os alunos mesmo. E ela pode ser usada em dois momentos diferentes. Ela pode ser usada de uma maneira preventiva. Então, no começo do ano letivo, no começo do semestre, vocês já fazem essa dinâmica com o Charlie, para que os alunos entendam essa forma de se relacionar com o outro, né? O impacto do que você faz, do que você diz, como isso chega para o outro. E o outro não é só aluno-professor, é aluno-aluno, professor-aluno. E o Charlie, ele pode ficar lá na sala com vocês. Eu sei que vocês têm lá os cantinhos onde vocês podem deixar alguns materiais, alguns cartazes e tal. O Charlie pode ser ali uma imagem bem ilustrativa. Quando algum conflito começar a acontecer em sala, vocês podem voltar para o Charlie. De relembrar. Você lembra quando a gente conversou sobre o Charlie? Será que você não vai deixar um amassadinho quando você, né, está conversando desse jeito, está agindo dessa forma? Depois é difícil a gente voltar, e por mais que a gente volte, o amassado fica. Mas porque essa forma concreta, né, de entender o efeito que a gente tem quando as relações não são saudáveis, quando a gente faz ficar de uma forma mais tangível para os alunos, eles entendem os porquês, os comos, e aí mais para frente no momento de conflito, a gente consegue voltar na discussão que a gente já teve, para relembrar, para poder reforçar aquela discussão que a gente já teve. Então, pode ser no começo, quando a gente está fazendo lá os nossos combinados, os nossos acordos, já pode ter esse momento de Charlie. E pode ser também numa situação, por exemplo, agora, alguma turma que vocês tenham, que vocês percebam que as relações não estão muito saudáveis, e a gente possa pegar um momento, assim, vamos fazer essa dinâmica com todos.
E aí, quem é professor de inglês aqui, que trabalha junto com o seu lab, dá para fazer em inglês. Eles vão usando palavras, talvez não frases, mas adjetivos que eles conheçam para falar do Charlie. Então, até os pequenininhos conseguem falar ugly, boring, fat. E aí, quem é de outra disciplina usa o português para fazer. Então, essa é uma dinâmica para mostrar esse impacto e a gente conseguir desenvolver respeito, que eles entendam respeito. Respeito, ele é um sentimento. Então, a gente precisa desenvolver isso com os alunos. Obediência, são ações que a gente tem, mas geralmente a obediência, ela vem, de novo, por recompensa ou punição. Colaboração já é um outro olhar. Colaboro, eu tenho mais intenção ali, é mais intencional, eu entendo e eu quero fazer. Não é tanto a visão da obediência, né? De faz isso, senão você é punido, ou faz isso, senão você ganha uma recompensa. Então, experiência 1, Charlie, lembrem-se dele e levem para a sala de aula. E a reflexão que o Tiago fez é super importante. Será que, como professor, vocês estão causando alguns amassadinhos? Aí a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque talvez por causa da posição que a gente tem ali e da forma como a gente reage em algumas situações, a gente pode dar uma amassadinha no aluno. É o que a gente viu. Dá para reparar. Todos os erros a gente consegue criar momentos de reparação. Mas talvez a reparação não seja ali 100% e aquele amassadinho lá dos 6 anos, como o Tiago mencionou, ainda esteja presente quando a gente cresce. Muito bem. Então, conhecemos o Charlie. Já estamos ali com essa ideia de relação saudável, respeitosa, mas a gente tem momentos que a gente não consegue cuidar bem do Charlie e de todo mundo que está lá com a gente. Então, deixa eu mostrar uma outra dinâmica para vocês da disciplina positiva. Pensando agora em trabalhar autorregulação, que é esse momento assim, né? Eu participei lá da dinâmica, estou aqui, quero dar o meu melhor, mas de repente não consigo dar o meu melhor. Tem 2 dinâmicas interessantes que, de novo, eu vou fazer com vocês e a gente pode fazer com os alunos também. Primeiro é essa que se chama o cérebro na palma da mão. Alguém já viu essa dinâmica? Conhece? Não? Não. Tudo bem. Então, deixa eu contar para vocês, depois eu mostro, tem um videozinho curtinho para vocês assistirem. Essa ideia, esse modelo, o cérebro na palma da mão, o objetivo maior dele é a gente poder compartilhar com os alunos e aqui, né, com vocês, como que o nosso cérebro funciona. E, a partir daí, conseguir desenvolver essa autorregulação que a gente tanto quer que as crianças, os adolescentes tenham e depois adultos também. Então, a gente usa a mão para mostrar esse funcionamento e essa ideia vem de um psicólogo chamado Daniel Siegel, que está também super ativo, aí vocês conseguem encontrar vários vídeos. Ele dá alguns cursos da PUC, geralmente da PUC do Sul, Rio Grande do Sul. Ele participa de alguns cursos especiais ali que vocês conseguem fazer. Então, eu vou deixar o Daniel contar primeiro para vocês, e aí depois a gente conversa sobre isso, o cérebro na palma da mão. O vídeo que eu vou mostrar é um vídeo curtinho, 1 minuto e pouco. Ele está em inglês, mas tem as legendas. E no vídeo, o Daniel olha mais pela perspectiva parental. Então, ele faz, quando ele for falar, ele vai falar assim, porque isso ajuda na relação com os filhos, etc. Quero que vocês escutem pensando na relação professor-aluno ali dentro da sala de aula. Já está aparecendo para vocês? Sim. Já? Então, aqui em cima vocês conseguem ver o nome dele direitinho, tá bom? Ó, Daniel Siegel. One of the most rewarding experiences for me has been to study brain science and apply it to the experience of parenting. And the hand model of the brain that I use to teach parents is very useful to understand that. So if you take your thumb and put it in the middle of your palm, put your fingers over the top, this is a very useful model of the brain. And when we can actually see in front of us what's going on in the brain, then we can change what the brain does. So let me walk you through very basically what happens in this brain and the structures in it. And it goes like this. The spinal cord comes up representing the wrist, and then you have coming up into the skull the brain stem and the limbic area, which work together to help regulate arousal and your emotions and the way you have a fight, flight, freeze response. These are below the cortex, the limbic and brainstem areas, and the cortex is this higher part of the brain
that allows us to perceive the outside world, to think and reason. And this frontmost part of the brain, right behind your forehead, so the person's oriented like this, is actually the part that regulates the subcortical, limbic, and brainstem areas. This regulation is very important because sometimes we can have all sorts of things happen in our life. We're tired, we're exhausted, someone pushes a particular emotional button, and we can flip our lids. So rather than being tuned in and connected and balanced and flexible, we can lose all of that flexibility, even lose moral reasoning, and act in ways that are terrifying to others, including our children. Now, you can actually bring yourself back online and come back to the high road and make a repair with your child, and that's important to explain to them. And you can also use this hand model of the brain to explain to children, even as young as 5 and 6, how to understand when their emotions are rising up from the brainstem and limbic areas here, and how it's overriding the prefrontal area and making it so they may be about to flip their lids. So I've had kids come tell me that they're about to go flip their lids and they need a break. They need a timeout. And by even just naming that, they can tame it. And that's the power of using the hand model for ourselves and our children to help us all make sense of what goes on in the emotional communication that we have in the course of day-to-day life. Agora vocês me contam, hein? Vamos fazer juntos. O cérebro na palma da mão. Essa parte aqui, qual é a ideia? O que ela está representando? Córtex. Córtex mais para cima. Sim, Medula A espinhal. coluna espinhal. O tronco. spinal cord. Isso. Aqui a gente tem a ideia do tronco cerebral. A Ana estava comigo na sexta, a gente estava falando disso. Então, aqui o tronco cerebral, né? O dedão é a amígdala cerebral, né? Que é aquele sinalzinho de alerta, né? Quando eu me sinto inseguro, ameaçado, ele apita esse sinalzinho aqui. E aí eu começo a trabalhar nesse pedaço, que é o pedaço de sobrevivência, né? Ou eu luto, ou eu fujo, ou eu paraliso. São as 3 reações mais comuns quando eu me sinto ameaçado, né? Então, todo esse pedacinho é o tronco cerebral e aqui a amígdala, que é esse, né? Esse sinalzinho de tem alguma coisa dando errado. Subindo, a gente tem o nosso córtex e bem essa parte pré-frontal que o Matheus estava falando, exatamente. Então, essa é a ideia do cérebro, né? Isso, de novo, é uma coisa que a gente pode contar para os alunos. Serve muito para nós, mas a gente pode contar para os alunos como uma brincadeira, mostrando para eles. Em algumas dinâmicas, a gente pega uma luva, aquelas luvas que a gente usa, luva de plástico, e faz os desenhinhos para ficar ainda mais claro. Aí veste a luva e mostra. O que acontece? Em inglês tem uma expressão que é flip the lid, que é como se a gente estivesse perdendo a tampa. A tampa está aqui, enquanto eu estou com a minha tampa aqui, está tudo funcionando, porque eu estou operando na parte do cérebro que é racional, que eu consigo racionalizar, eu consigo pensar, entender o que está acontecendo. Quando eu me sinto inseguro, ameaçado, em perigo, a tampa voa longe e aqui começa a pitar. E eu começo a trabalhar, meu cérebro começa a operar nessa parte aqui que é mais de sobrevivência, né? De ou eu corro daqui, ou eu começo a ser agressivo porque eu quero me defender, ou eu paraliso. E isso era o que a gente estava discutindo, né, Ana? Eu acho que vocês já observaram alunos que tiveram essa reação, né? Numa situação de se sentindo ameaçados, ou eles ficaram agressivos, começaram a ser desrespeitosos com vocês, ou eles paralisaram de medo, aquela carinha assim que não responde nada. Mas tá tudo bem? Ajuda? O que aconteceu? Com mudos, ou aqueles alunos que querem fugir. Aí é beber água, ir no banheiro, falar com a coordenação, esqueceu a mochila na orientação, aí tem tudo que vocês podem imaginar para ele fugir da sala de aula, né? Para nós, dá para a gente, quando a gente conversa com os alunos em português, a gente pode mostrar a ideia de perder a cabeça, que é uma das expressões que a gente usa. Essa ideia, eu perdi minha cabeça, eu vim para cá. O que acontece? Quando a gente vem para cá, a gente perde esse poder de raciocinar. Eu vou agir na base da emoção, da sobrevivência, eu não consigo me regular. O que a gente faz para voltar para cá? Eu preciso de coisas que me acalmem, que me tragam de volta, coloquem a minha tampinha no lugar para eu conseguir
conversar de uma maneira racional. Mostrar isso para os alunos ajuda os alunos a reconhecerem que emoções estão acontecendo ali, o que eles estão sentindo. Vou dar um exemplo de um aluno que eu tive, a reação dele era levantar o tom de voz. Então, quando ele se sentia ali injustiçado, por exemplo, quando ele perdia um jogo na aula, se sentia injustiçado. Quando ele não sabia a resposta, se sentia humilhado porque ele ficava ali na frente dos outros sem saber a resposta. Então, esses sentimentos tiravam ele do circuito racional e traziam ele para cá. E aí, qual era a reação dele? Levantava a voz, ele gritava com os outros e gritava comigo. E um dia a gente conversou sobre isso, para explicar o que estava acontecendo. E aos poucos, e ele já era um aluno de 13 anos, ele falou assim, teacher, eu não consigo controlar. Assim, eu sei que você não consegue controlar, porque a gente consegue controlar quando a gente está aqui. Aqui a gente não consegue controlar. Mas você precisa ver os seus sinais, porque isso você consegue. Você percebe que a sua respiração muda, você percebe que seu tom de voz está começando a aumentar. Então, nesses momentos, a gente precisa de uma pausa, para você poder se reencontrar, para sua cabeça voltar para o lugar, e aí a gente conseguir resolver aquilo. Então, essa dinâmica ajuda os alunos a se entenderem e ajuda vocês a se entenderem também, porque muitas vezes vocês estão dando aula aqui e um aluno, em alguma situação, faz a tampinha voar e vocês passarem para cá. E aí as reações não são reguladas, a gente não consegue regular as nossas reações. Então, a gente pode ter aquelas reações que a gente não quer ter com o aluno, né? E criar ali uma relação que não é muito saudável. Então, também conhecer ali os sinais que vocês têm de quando essa tampinha levantou. E aí, tem um dado importante que é toda essa formação aqui, ela está em super desenvolvimento desde que as crianças nascem ali, desde o útero, um mega movimento de crescimento, de desenvolvimento, mas esse desenvolvimento completo, pelo menos quase completo, ele vai se dar com qual idade? Deixa eu ver se a Ana lembra. Ana, você lembra de sexta? Com quantos anos o cérebro se desenvolve por completo? 25? Por volta de 25 anos. Então, às vezes, a gente está conversando com crianças de 5, de 7, de 12, de 16, e a gente espera um comportamento, uma atitude que vem daqui, né, dessa parte do cérebro mais racional, que sabe pensar, refletir, se regular, que não está pronta ainda, não está completamente desenvolvida. E a gente precisa ajudar eles a entenderem como isso funciona, como eles se regulam, todo esse cuidado. Então, junto com essa ideia do cérebro na palma da mão, de contar isso para os alunos, tem uma outra dinâmica, uma outra proposta, na verdade, da disciplina positiva, que é a pausa positiva. E qual que é essa ideia da pausa positiva? Quando eu perceber que eu estou saindo daqui e vindo para cá, eu preciso, como o Daniel fala no vídeo, eu preciso de um tempo. Porque se eu não tiver esse tempo para voltar, é aí que eu explodo, que eu reajo de formas ofensivas, desrespeitosas. Então, a pausa positiva, a ideia dela é dar esse tempo respeitoso. E a proposta da disciplina positiva é que a gente tenha dentro da sala de aula um espaço para isso. Então, junto com os alunos, a gente pode criar um espaço de pausa positiva. Então, é um pedaço da sala, um canto da sala, mas é uma decisão toda em grupo. Os alunos escolhem esse canto da sala, os alunos decoram esse canto da sala com coisas que vão trazer essa calma, esse tempo que eles precisam, podem dar um nome especial. Então, são coisas que vocês vão discutindo junto com os alunos. E quando algo acontecer que tirar essa tampinha, né, que a gente perder a cabeça, pode ter esse convite. Você quer conversar comigo agora ou você precisa de uma pausa positiva? Ou eu percebo que você não consegue conversar comigo agora de forma respeitosa. Que tal você? Uma pausa agora e a gente volta a conversar quando você estiver aqui. E aí fazer coisas que tragam eles de volta são importantes. Cada um vai encontrar ali o seu, o que te traz de volta. Então pode ser a respiração, pode ser escutar um pouquinho de música, pode ser um tempo em silêncio, sentar e ficar em silêncio para poder se recuperar. Cada um encontra ali o que eles precisam fazer. E professor também. Então, no momento que vocês percebem que vieram para cá, vocês podem contar para os alunos assim, olha, estou sentindo que eu estou aqui. Como eles já vão conhecer essa dinâmica, eles vão entender. Ou estou sentindo aqui. Então, eu vou pedir para vocês 1 minuto.
para respirar. Preciso respirar para eu conseguir voltar para cá e conversar com vocês de forma respeitosa. Então, essa também, a dinâmica do cérebro na palma da mão pode ajudar com esses sinais. Quando algo acontecer, vocês podem fazer essa troca de você está vendo que você está começando a perder, a gente precisa te trazer de volta. Ou o que está acontecendo aqui está me fazendo perder também, preciso voltar. E é esse momento de pausa positiva. Diferente de algo que talvez você já tenha escutado falar, que é o cantinho do pensamento. A pausa positiva não é cantinho do pensamento. Tem algumas diferenças aí. O cantinho do pensamento, ele vai como punição. Então, vai lá, fica sozinho, pensando sobre tudo errado que você fez. E é muito uma forma de, eu não quero você aqui perto quando você está fazendo coisa errada, eu quero você longe. Vai lá para o seu cantinho do pensamento. E a pausa positiva, não. A pausa positiva é, eu me preocupo com você, eu estou vendo você e eu vejo que você precisa de um tempo. Por isso, eu faço esse convite. Inclusive, o aluno pode até pedir para você ir junto. Assim, você quer que eu vá junto com você, para a gente, né, ter um tempo ali? Claro que pensando na dinâmica de aula, a gente pode adaptar para cada contexto, cada grupo, mas é um olhar muito cuidadoso. E não é um olhar assim, quando você faz coisa errada, eu quero você longe. Quando você faz coisa errada, eu quero estar mais perto ainda de você, para juntos a gente pensar, a gente entender e ir atrás dessa solução. Vocês conseguem reconhecer o que tira a tampa de vocês? O que faz perder a cabeça e vir para cá? Quais são algumas reações quando vocês estão aqui? Respiração muda, levanta o tom de voz, quer ir embora? Reações comuns. Levanta o tom de voz. A respiração também. Respiração. Às vezes, um muito comum, e a gente provavelmente vai se identificar, é voltar para aquela escola de pensamento que a gente viu lá atrás. Então, eu vou indo, me tirou do sério, a gente volta para o eu sou professora aqui, eu estou falando para você fazer, você vai fazer, porque te tirou de toda esse foco, essa tentativa de usar que vocês estudaram da disciplina positiva. Acontece. E a disciplina positiva é para aluno e é para professor. Aconteceu? Vamos separar os erros, conversar de novo, relembrar para conseguir melhorar da próxima vez. Muito bem. Deixa eu ver o meu tempo. Ai, dá tempo da gente fazer mais uma. Queria fazer mais uma com vocês. Então, essa dinâmica é para a gente trabalhar com os alunos esse conhecimento para se autorregular. Lembrando que não está pronto, esse pedaço do cérebro não está pronto, então não é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Eu diria que nem depois dos 25, que o cérebro já amadureceu, acontece assim tão naturalmente, mas pensa que para as crianças e para os adolescentes menos ainda. Então, essa dinâmica pode mostrar para eles, ajudar os alunos a lerem seus próprios sinais, a encontrarem as suas formas de ter essa pausa positiva. Por quê? Lembra que a disciplina positiva, a gente quer que eles tenham habilidades de vida, não é habilidade de escola. Saber reconhecer os seus sinais de que você está saindo daqui para cá é importante na vida, porque a gente vai passar por estresse na vida, né? Então, que eles consigam fazer isso fora da escola também, de perceber que está tomando uma proporção ali até com os pais, por exemplo, de pai, agora eu preciso de 1 minuto, porque se a gente continuar essa conversa, eu vou ser desrespeitoso, então me dá 1 minuto para eu respirar aqui, né? Eles conseguem usar isso em casa e vocês também, em todos os lugares. Deixa eu mostrar outra para vocês. Para a gente trabalhar, de novo, autorregulação dos alunos e autonomia também. 2 habilidades de vida, que não é só para a sala de aula. Tem uma dinâmica que é mandar versus perguntar. Como professor, a gente tem a tendência de dar muitas instruções, né? Professores de inglês, por exemplo, a gente fala muito de, né, instruction. Então, pega o livro, olha esse exercício, fala com o amigo, completa, responde, corrige, levanta, senta, faz círculo. Monte de mandar ali, né? A disciplina positiva tem um olhar de buscar uma forma de desenvolver no aluno essa consciência. Ele não precisa que outros o regulem, mas ele mesmo pode se regular. E quando a gente troca o mandar por perguntar, é uma estratégia para conseguir desenvolver essa autonomia e essa regulação. Então, deixa eu trazer alguns exemplos do que eu estou dizendo aqui. Depois eu compartilho os slides também para vocês terem esses exemplos, tá bom? Esse
São exemplos que a gente tem, por exemplo, lá no fundamental, coisas que a gente fala muito para o ensino fundamental. Então, geralmente, mandando ou sendo ali mais autoritário, né? Por exemplo, você deveria ter feito o seu dever de casa antes de vir para a aula. Ou, para de incomodar seus colegas de sala. Não se esquece de levar o casaco com você para o recreio. E lembre-se de vesti-lo, está frio lá fora. Esse número 3 é o meu de mãe. Não consegui mudar ainda. Leva o casaco, que está frio. O 4, se você não fizer seu trabalho na sala, você vai ficar aqui e vai fazer durante o intervalo, durante o recreio. O 5, fica na sua cadeira. O 6, guarde os papéis, os livros de volta na estante, arruma tudo antes de sair da sala. Ou 7, para de choramingar, de reclamar. Ou 8, ainda com o dedinho assim, ó. Você não devia tratar os seus amigos dessa forma. Vou dar um exemplo para vocês e depois vocês tentam fazer os outros comigo. Deixa eu só mudar aqui para conseguir tirar da frente. Ó, vou mexer esse quadrado para vocês verem. Em vez de mandar ou de falar dessa forma autoritária, você deveria ter feito o seu dever de casa, olha a sugestão da disciplina positiva. Uma pergunta. Eu troco por: o que você precisa trazer com você para estar preparado para a aula de hoje? E aí, cuidado. A intenção, lembra que eu falei lá atrás, a intenção é desenvolver essa autorregulação e essa autonomia do aluno, de ele saber os porquês, os comos e onde ele quer chegar. Não é ironia. Ironia não constrói relação respeitosa e saudável. Então, não é uma pergunta assim, o que você devia fazer e trazer para a escola para estar pronto para a aula? Não. É de verdade uma pergunta genuína, honesta, assim, de pensa comigo. O que você precisa trazer para estar pronto para essa aula de hoje? Para o aluno conseguir fazer todo esse esforço mental, esse raciocínio, e às vezes chegar em outras respostas, né? Tipo assim, teacher, professor, eu preciso do meu material completo. O que mais você precisa? Do meu estojo e tal. Você acha que a sua lição também vai te ajudar a se preparar para a aula de hoje? E vai conversando. Porque da próxima vez, ele mesmo pode se fazer essa pergunta. O que eu preciso levar para a escola hoje para estar preparado para a aula? Vou colocar isso na minha mochila. Vamos tentar fazer os juntos agora. O número 2, para de incomodar os seus colegas de sala. Como que a gente pode trocar essa ordem, este mandar os alunos fazer, por uma pergunta para desenvolver a autonomia e a autorregulação? Um voluntário aí para me dar uma sugestão. Difícil? Eu tenho medo de ficar monopolizando a... Imagina! O que você acha, Ti? Você teve uma ideia? Pode falar. É bom, a gente tem mais um exemplo. Geralmente, quando acontece isso na escola, eu falo... Eu geralmente pendo para empatia, né? Então, eu falo, você gostaria de estar sendo tratado como você está tratando seus colegas? Geralmente, aí eles falam, não... Tipo, ou então, o que você está fazendo, o seu coleguinha vai poder fazer com você também? Não, por que não? Aí eles começam. Às vezes eles não sabem por que não, eles têm um senso de autopreservação, tipo, porque vai doer em mim, né? Mas eles não conseguem entender isso, né? Aí eles eles acabam tendo que pensar Mas você sobre, vê, né? Ti, é esse o segredo. Quando você pergunta, você coloca o aluno nesse lugar de pensar sobre isso e ele conseguir chegar às conclusões. Porque a gente fala, você tem que respeitar seu amigo, é uma ordem. E as ordens é aquilo lá do começo. Ou ele vai obedecer porque ele tem medo de sofrer uma punição, ou ele vai obedecer porque ele vai ganhar alguma vantagem com aquilo, ou simplesmente ele não vai obedecer porque não consegue se colocar no lugar do outro e ver o que você está falando. Então, olha só, uma sugestão. Para de incomodar seu colega. O que você e o seu colega podem fazer para resolver esse problema? E aí os dois têm que pensar juntos. Acho melhor a gente sentar separado. Vai ajudar? Tá ótimo, então vamos sentar separado.
Acho melhor a gente parar de falar. Ah, eu quero que ele pare de cutucar o meu pé aqui embaixo da mesa. Ah, então tá bom. Mas eles vão... E aí, de novo, olha a habilidade de vida, a habilidade social. Eles vão ter conflitos fora da escola. Eles vão se relacionar com pessoas que não são os melhores amigos, que não vão concordar com eles em tudo. E eles precisam saber ter essa conversa, esse diálogo de forma respeitosa, né? Jandira, pode falar. Boa noite. Boa noite. Isso acontece quando, na verdade, eu também estou chamando a atenção para puxar a atenção para mim, sabe? Porque às vezes os alunos, você está explicando, eles estão conversando, eles estão levantando, um quer ir ao banheiro. Eu fico falando, gente, outro não senta direito, né? E você fica sempre falando para sentar direito. Aí eu pergunto para ele, gente, já imaginou se eu chego, saio toda hora para ir tomar água, não termino a explicação? Imagina vocês falando e eu gritando. Como que vocês ficariam? Todo mundo fica com uma cara tipo, não faz sentido. Falei exatamente isso. Chama-se psicologia reversa ou tem outro nome? Fazer com que a pessoa note o seu próprio erro através da reflexão. Não, é bem essa ideia da reflexão. A psicologia reversa, você fala o oposto do que você quer dizer, para ver se você consegue um resultado. Mas é esse ponto, trazer o aluno para a reflexão. E isso, por exemplo, essas dinâmicas que eu estou mostrando, elas vêm um momento depois. Hoje a gente não vai ter tempo de falar sobre isso, mas a gente pode mais para frente, tem uma sessão que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas a gente precisa ter um primeiro passo, que é aquele começo de semestre, que a gente fale, primeiro, que a gente conheça os alunos, saiba quem está na nossa turma, olho no olho, né? Conhecer cada um, que é aquele momento da conexão, o momento dos acordos, e os acordos, eles são por consenso. Então, na visão da disciplina positiva, a gente não vem com regra pronta. Ah, olha, aqui na nossa aula, vocês precisam respeitar os amigos, vocês precisam chegar no horário, vocês precisam... de novo, é como se fosse uma assembleia. Nos juntamos e o papel do professor é ir fazendo essas perguntas para trazer a reflexão. Então, para a gente ter uma boa experiência, conseguir aproveitar os nossos momentos juntos, o que a gente precisa? E aí vai indo por todos os itens, né? Como que a gente pode se relacionar com seus amigos, com os amigos aqui da sala? Como que a gente pode, que postura a gente precisa ter? Como que a gente vai organizar nossas carteiras para ter um melhor aproveitamento? Então, todos esses acordos que a gente faz ali no começo são importantíssimos para depois a gente dar sequência com essas outras dinâmicas. Então, olha só, mais alguns exemplos. O do casaco. Em vez de falar, né? Pega o casaco, tá frio. Ó, o que você precisa levar com você para ficar aquecido enquanto, né, tá frio lá fora, no recreio, no intervalo? O número 4, se não fizer trabalho, vai ficar aqui no intervalo. Qual que é o seu plano para terminar de fazer a tarefa antes da aula terminar? E aí tem até um pedaço a mais que vocês podem colocar de como que eu posso te ajudar nesse plano. Porque às vezes eles não estão fazendo atividade ou não vão conseguir terminar a atividade porque eles precisam de um suporte. Então, com dúvida, não se lembram do que é. Então, também a nossa empatia é essa, né? O que você precisa para terminar a sua atividade antes do intervalo? Como que eu posso te ajudar com isso que você precisa? É empatia de professor. E aí os outros exemplos, ó. Fica quieto na cadeira, o número 5. Como que andar enquanto os alunos estão fazendo atividade ou a professora está explicando afeta os seus colegas, afeta o aproveitamento? E aí deixa eles pensarem. Porque eles vão olhar para mim na hora que eu estiver andando. Sim, então desvia a atenção. E o que você pode fazer para ajudar na atenção dos seus colegas, para manter a concentração dos seus colegas? Agora é melhor eu ficar sentado, porque eu não distraio ninguém. Então, a gente não dá as respostas, a gente faz as perguntas, até porque muitas vezes eles podem chegar em outras respostas, não a resposta que a gente espera, mas uma boa solução para o problema. E aí, ótimo, porque eles estão fazendo todo esse raciocínio. Depois aqui, ó, número 7, para de choramingar e reclamar. Como você pode falar comigo de maneira que eu possa ouvir o que você está dizendo e eu possa entender o que você está dizendo para poder te responder? E o último, não devia tratar seus amigos dessa forma? O que você acha que vai acontecer se você continuar tratando seus amigos dessa forma? E o que o Tiago trouxe também. O que seus amigos estão sentindo? Como você acha que eles estão se sentindo quando você os trata dessa forma? E se continuar, o que vai acontecer? Então, essas perguntas vão criando essa consciência dos alunos, e aí a gente consegue essa habilidade que a gente quer para a vida, de, por si só,
pensar nessas consequências, pensar nesses efeitos que tem ali dentro da sala de aula e não ser regulado pelo outro, porque esse é um problema que a gente vê muito hoje, né? Assim, de vários alunos, vários adultos também, que precisam ser regulados pelo outro, não por eles mesmos, precisam ser regulados pelos chefes, pelos supervisores, ou, né, dentro de uma família, por um pai, uma mãe, um vô, uma avó, e eles não desenvolveram ainda essa capacidade de pensar, de refletir, de pesar, né, os seus atos ali, as suas consequências. Nosso horário chegou ao fim. Mas então, eu queria mostrar uma coisa para um slide final para vocês, que eu acho que vale muito a pena, porque, como eu falei, a disciplina positiva, ela tem bastante literatura que a gente pode explorar, várias atividades dessas que a gente pode usar com os alunos, e tem toda a teoria que em que ela está embasada. Mas tem algumas perguntas que acho que a gente pode usar sem ler a teoria no detalhe, sabe? De saber todo certinho, quem trouxe, quem inventou, que livro escreveu, etc. Mas entendendo a abordagem da disciplina positiva e o que a gente quer desenvolver com a disciplina positiva, acho que essas perguntas, elas servem para todas as situações. Quando a gente está trabalhando ali com os nossos alunos, e a gente adota algumas dinâmicas, algumas rotinas, alguns acordos, ou ações que a gente tem que fazer no momento de um comportamento desafiador, são perguntas que a gente pode fazer. Então, o que eu estou fazendo aqui com os meus alunos é respeitoso com eles e é respeitoso comigo? O que a gente está fazendo juntos leva a um melhor senso de conexão com os meus alunos? Ou o que eu estou fazendo aqui me afasta dos meus alunos? Porque se não tem conexão, a gente não vai conseguir fazer nada disso. Lembra que é o primeiro passo, é se conectar com os alunos. O que a gente está fazendo aqui? Então, as minhas atitudes, as rotinas que eu criei, convida os alunos a terem esse senso de valor, sentirem que eles têm importância, significado dentro da minha aula, de que eles são capazes, ou cria um sentimento de exclusão, de isolamento, de que você não tem vez, né? Essa atitude que eu tomei foi encorajadora? Ela ajudou a trazer o melhor do meu aluno ou ela colaborou para trazer o pior do meu aluno? Tem uma frase que a Jane Nelson fala em vários workshops, que ela fala assim, eu não sei da onde que a gente tirou a ideia que uma criança precisa se sentir pior para se comportar melhor. Então, essa ideia de assim, eu vou punir, fazer essa criança sofrer por aquilo que ela fez, aí ela vai se comportar melhor. É um pensamento muito estranho, né? Eu vou fazer um ser humano se sentir muito mal, porque aí ele melhora. Em vez de junto, né, a gente pensar, encontrar ali um caminho melhor para ele. Essa atitude, essa ação, essa rotina, vai ser útil a longo prazo? Então, exemplo simples. Às vezes a gente adota aqueles sistemas de recompensa para tentar ganhar os alunos ali, né? É útil a longo prazo? Muito provavelmente não. Vai durar uns 3 meses ali, enquanto eles ainda estão empolgados com a ideia de ganhar alguma recompensa por bom comportamento ali. E aí depois não funciona mais. E até a longo prazo. Verusca, seu microfone eu acho que cortou. Eu não sei se foi a mesma coisa com o pessoal, mas aqui teve uma hora que parou. Sim, não Sim, tô, ficou não tô mudo, ouvindo. ficou mudo. É. Voltou agora ou ainda não? Voltou. Voltou? Ah, então tá bom. Então, quando a gente pensa em longo prazo lá dentro do ano letivo mesmo, né? E longo prazo na vida. Será que a recompensa que eu ofereço hoje, ele não vai ter esse sistema de recompensa lá fora? Ou eu quero que meu aluno só faça as coisas quando ele tem uma recompensa? E o último, essas ações, esses exemplos que a gente tem em sala, inspira um senso de interesse social, de comunidade, de trabalhar para o bem comum, ou ensina quero ganhar vantagem, só eu, né, saio ganhando aqui, só eu tenho essa recompensa. Então, são perguntas que não necessariamente a gente precisa saber toda a teoria, toda a base ali da disciplina positiva de cor e salteado, mas a gente consegue fazer essas perguntas para decidir as ações que a gente quer tomar com os alunos para criar esse ambiente mais positivo. Certo? Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. No chat, coloca para mim uma coisa que vocês estão levando hoje. Assim, hoje eu gostei de falar sobre, ou eu quero tentar tal coisa na minha turma quando eu voltar amanhã, na semana que vem. Então, uma palavra, uma frase,
vamos ver o que cada um está levando, porque isso é outra coisa. Cada um pega uma mensagem. Tem ali alguma coisa que desperta mais. Vamos ver, comparar um pouquinho o que cada um está levando de presente hoje. Ah, eu amo a do Charlie, Jandira. Já usei muitas vezes, viu? Conexão. Charlie faz sucesso. Ó, e para quem é pai e mãe, Charlie também funciona com os filhos, viu? Podem usar para eles sentirem o peso das palavras que eles usam em casa. Muito bem. Eu vou aproveitar, eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail para vocês. Se vocês quiserem qualquer outro material, alguma coisa a mais, pode me mandar. A Tamara também está aqui, uma das consultoras pedagógicas do Educational Solutions do CEOLEP, então também uma ponte aí para a gente conversar. Contem com os consultores de vocês. E agradeço muito. A gente se encontra em outras sessões para falar um pouquinho mais sobre aprendizagem, sobre a experiência dos alunos. Para quem já tem que ir, porque a gente já passou do horário, obrigada, boa noite. Se alguém quiser ficar para perguntar mais alguma coisa, fazer algum comentário, pode ficar, tá bom? Tchau, Ana. Te vejo na nossa turma. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. obrigada. Boa noite. Boa Valeu. noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.